passar à próxima intervenção do Partido Juntos pelo Povo. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Ganassa. Senhora Presidente, Senhor Presidente do Governo Regional, senhoras e senhores secretários, senhoras e senhores deputados. Em nome do JPP, agradecemos a todos os madeirenses e porto-santenses a oportunidade de estarmos presentes na discussão do orçamento para 2025. Cumpre recordar os bons indicadores da nossa região, o crescimento económico acima da média nacional, o aumento do número de turistas, a subida da confiança empresarial, a recuperação do emprego, os recordes de exportações regionais e o reforço dos investimentos em infraestruturas. Sinais de um bom desempenho macroeconómico que não podemos ignorar. No entanto, esse crescimento não pode ocultar os constrangimentos reais que afetam o dia-a-dia das famílias madeirenses e porto-santenses. Senhora Presidente, Senhor Presidente do Governo Regional, senhoras e senhores secretários, senhoras e senhores deputados, apesar da aparente prosperidade económica, persistem problemas sociais e de grande gravidade. Pobreza oculta, exclusão social, agravamento do custo de vida, custo de transportes elevados, endividamento das famílias e manutenção das desigualdades regionais. A inflação 1,3 pontos percentuais acima da média nacional, a média salarial mais baixa do país, as rendas e os preços da habitação que sufocam as famílias. Esta é a realidade. A evolução positiva do PIB regional não se reflete no rendimento das famílias, nem contribui para mitigar as assimetrias sociais que continuam a marcar a nossa região. Após o chumbo do orçamento, em dezembro de 2024, o Presidente do Governo Regional profetizou o colapso, paralisação de obras, como a do novo hospital, encerramento de serviços, risco de despedimentos. Nada disso se confirmou. As obras continuaram, os serviços mantiveram-se em funcionamento e a construção do novo hospital não foi interrompida, Sr. Presidente do Governo Regional. Foi uma tentativa clara de fomentar o medo e a insegurança dos profissionais. Recorrer ao dramatismo para pressionar politicamente é inaceitável e compromete a credibilidade institucional. Importa ainda sublinhar que passaram 85 dias desde as eleições, com a Madeira mantida em banho-maria, à espera de um orçamento que praticamente é idêntico ao anterior. Este facto reforça, mais uma vez, a incoerência e a irresponsabilidade deste Governo. Mas mesmo assim, Sr. Deputado Brício, o tão anunciado apocalipse não se verificou. Pode rir, mas o tão anunciado apocalipse não se verificou. Senhora Presidente, Senhor Presidente do Governo Regional, senhoras e senhores secretários, senhoras e senhores deputados, não se verificou o apocalipse e também não se verificaram muitas das promessas feitas. Durante a campanha foi prometido um alívio fiscal, com redução de IRS e de IVA. No ORAM, essa intenção é pouco significativa. Foi também anunciada com prioridade a redução do custo de vida, mas o orçamento não inclui medidas eficazes para baixar os preços de bens e serviços essenciais. Em relação ao ferry,
o ferry de passageiros e de carga prometido ano após ano desde 2015. Desde 2015, Sr. Presidente do Governo Regional. Uma solução estrutural para o transporte marítimo entre a Madeira e o continente. Um impacto direto na mobilidade dos cidadãos, coesão territorial e preços ao consumidor. O artigo 82 do arrame que estamos a discutir resume-se a uma formulação muito vaga. O Governo continua a promover diligências junto da República. Depois de quase uma década de promessas, esta formulação confirma a ausência de vontade política para resolver o problema. Mais um compromisso adiado, mais um compromisso incumprido. Senhora Presidente, Senhor Presidente do Governo Regional e restantes membros, senhoras e senhores deputados. Em fevereiro deste ano, o atual secretário regional, Nuno Maciel, afirmou que o chumbo do orçamento impediu a aplicação de medidas como a recuperação do tempo de serviço docente e a regularização dos docentes oriundos de outros sistemas públicos do privado. Estava tudo no orçamento reprovado e por isso os professores não podiam ter acesso a isto. No entanto, essas medidas não constavam da proposta chumbada, nem constam da proposta que está agora em discussão. A verba de valorização docente permanece inalterada. 7 milhões de euros. A verba permanece inalterada. 7 milhões de euros. Mas nenhuma solução nestas matérias. Nenhuma solução nestas matérias. O argumento caiu por terra. O que se verificou foi apenas retórica política, sem correspondência orçamental. Senhor Secretário Nuno Maciel, como membro do atual Governo, os professores merecem mais do que isto. Merecem compromisso e seriedade, merecem justiça. O senhor secretário Nuno Maciel, como membro do Governo, eu não disse da Educação, membro do Governo. Um outro exemplo de incoerência, o Governo Regional, sob a tutela de Rafaela Fernandes, enquanto secretária, aumentou em mais de 150% o preço da água de rega, prejudicando de forma grave a sustentabilidade das explorações agrícolas e, sobretudo, das de pequena dimensão. Agora, a mesma responsável, já como deputada, anuncia um subsídio de 85% sobre esse preço inflacionado. Aumenta-se para depois subsidiar. Isto é um contrassenso absoluto. O JPP não é contra subsídios, quando necessários e bem aplicados, mas recusa esta engenharia de ilusão. Sim, esta engenharia de ilusão. O que se exige é uma política estável, coerente e previsível. Não uma política que alimenta a dependência. Não uma política que alimenta a dependência. Falemos agora do gás solidário. Atribui um apoio mensal de 20 euros com tarifa social de energia. Não está em causa a importância deste apoio. Não está em causa a importância deste apoio. Está em causa a visão política que o sustenta. Em vez de garantir a regulação do preço da garrafa de gás, como acontece noutras regiões ultraperiféricas, o Governo Regional opta por um modelo assistencialista. Para o JPP, a justiça social exige soluções universais, sustentáveis e equilibradas. O gás é um bem essencial. O seu preço deve ser moderado para todos os cidadãos, com apoios adicionais apenas para os casos verdadeiramente vulneráveis.
Senhor Presidente e restantes membros do Governo Regional, senhoras e senhores deputados, lançamos, neste momento, um desafio claro ao PSD e ao CDS, para que incorporem no orçamento medidas que verdadeiramente melhorem a vida dos madeirenses e dos porto-santenses. Medidas do JPP realistas, execuíveis e estruturais, como, por exemplo, a valorização da carreira docente e justiça histórica, negociações até 30 dias após a aprovação do orçamento, permitindo a recuperação do tempo de serviço com efeitos retroativos a 1 de setembro de 2025. Alívio fiscal direto, redução do IRS até ao 7º escalão, com descida progressiva nos restantes escalões. Corte de 1 ponto percentual no IVA, de 22% para 21% e de 12% para 1%. Mostrando uma boa fé, iniciando uma trajetória real de descida fiscal e alívio do custo de vida. Saúde e transparência. Direitos dos utentes à consulta da sua posição nas listas de espera, bem como a criação do provedor do utente. Habitação acessível, com a atribuição de verbas do saldo global para a habitação pública, em parceria com os municípios, com enfoque nos custos controlados para esta habitação pública. Revisão da máquina administrativa, contenção das nomeações políticas e redução de técnicos e especialistas não justificados, já que deram uma dentadinha na maçã e passaram para mais uma secretaria, ao menos agora mostrem bom senso e mantenham contenção nas nomeações políticas. Transição energética, apoios à aquisição de veículos elétricos e instalação de painéis solares. Complemento regional para idosos. Aumento para 150 euros por mês, face à perda de poder de compra desta população altamente vulnerável. Senhora Presidente, Senhor Presidente do Governo Regional, restantes membros, senhoras e senhores deputados, o JPP, como maior partido da oposição, apresenta hoje, como mostramos, propostas concretas que aliam justiça social, eficiência, sustentabilidade e transparência. Sabemos o que está em causa: o futuro das famílias, dos jovens, dos idosos, dos agricultores, dos professores, dos profissionais de saúde, dos cuidadores, dos empresários e de todos os trabalhadores de uma forma geral. O que os madeirenses esperam e merecem são respostas concretas, soluções reais, medidas que melhorem de forma visível as suas condições de vida. E nós, o JPP, estamos aqui para isso e deixamos o nosso desafio: acolham as propostas do JPP. Enriqueçam este orçamento com o que faz falta, não com o que apenas serve para fazer número. E quando chegar o momento de votar as alterações na especialidade, o PSD e o CDS que não se escondam atrás de desculpas ou de manobras de distração, que se apresentem com responsabilidade, com verdade e com vontade real de transformar a nossa região. Senhora Presidente, Senhor Presidente do Governo Regional, senhoras e senhores secretários, senhoras e senhores deputados, é hora de decidir. Ou continuam no mais do mesmo, ou têm a coragem de fazer diferente. A história
julga todos e a Madeira não pode esperar mais. O tempo de propaganda acabou. É hora de governar com coragem, com justiça, com compromisso e com resultados benéficos para a nossa população. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Ganassa, de Juntos pelo Povo. Vamos então proceder à votação na generalidade dos dois documentos apresentados pelo Governo Regional. Vamos começar por votar o Plano e Programa de Investimentos, Despesas e Desenvolvimento para o ano de 2025. Então vamos votar o PIDAR. Quem vota a favor? Muito obrigada. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigada. Está assim aprovado o PIDAR, com os votos da maioria favoráveis do PSD e CDS, 0 contra e abstenção do PS, JPP, Chega e IEL. Vamos passar o PIDAR, vamos passar então à aprovação do orçamento da região autónoma da Madeira para o ano 2025. Quem vota a favor? Muito obrigada. Quem se abstém? Muito obrigada. Está assim aprovado o orçamento para a região do ano de 2025, com os votos favoráveis do PSD e CDS, a abstenção do JPP e PS, Chega e Iniciativa Liberal e 0 contra. Muito obrigada. Continuação de bons trabalhos. Amanhã continuamos com a discussão na especialidade.